som? Foi. Som. Graça e paz a todos que estão aqui nesse momento especial na nossa escola bíblica dominical, em que nós vamos aprender mais da palavra de Deus. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no Salmo 148. Salmo 148. Leiamos todos juntos. Aleluia, louvai ao Senhor dos altos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louve o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todos sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos, que lhes executam a palavra, monstros e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gado, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louve o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, e a sua majestade é acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Vamos orar pedindo a Deus sua graça, sua misericórdia. Senhor nosso Deus, aqui estamos, segundo a tua graça, a tua misericórdia, pela tua bondade. Te louvamos por mais esse dia que o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos firmado em Cristo Jesus, o Senhor tem nos ajudado nesta caminhada, nessa jornada para a tua presença nos céus. Eu te peço, meu Deus, ser conosco, nos ajude nesta ministração dessa escola dominical, que o Senhor fale conosco, que o Senhor use essas palavras para a nossa edificação. Em nome de Jesus, amém. Vamos cantar um hino de número 26 do nosso hinário, Novo Cântico. Hino 26. Ao Deus grandioso, só um momento. Senhor meu Deus, como eu maravilhado, os grandes feitos
grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita o teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, alívio feito sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Quando a vida me resplendor e glória, Jesus abriu as portas da mansão. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, mas mais humilde ver adoração. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Graças a Deus. Convido a você a abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 1 até ao 3. Hoje nós vamos falar sobre o descanso de Deus. Na nossa escola dominical, aqui na Igreja Presbiteriana Antioquia, aqui da cidade de Teresina, nós começamos uma exposição bíblica no livro de Gênesis, onde nós voltamos às origens para ver o desenrolar da história da redenção. Vamos ler Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3. Gênesis capítulo 2, versículo de 1 a 3, que diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Oremos. Grandioso Deus, poderoso, pela tua graça estamos aqui para aprendermos as verdades essenciais da Escritura. Fala conosco, Senhor. Nos ensina, nos instrui a viver de forma que louva o teu nome. E essas verdades aqui, que o Senhor grave no nosso coração, para nós obedecermos aquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Em nome de Jesus oramos. Amém. Queridos, após a narrativa do capítulo 1, onde Moisés narra os 6 primeiros dias da história, quando Deus criou os céus e a terra e encheu do que hoje nós conhecemos, dessa beleza que é as coisas criadas por Deus, os mundos, as árvores, as belas paisagens, os animais e o ser humano. É muito
bom nós vermos isso. E Deus fez tudo isso no espaço de 6 dias, dias de 24 horas. Não podemos entender como milhões e milhões de anos, porque nós teremos dificuldades. Nós devemos observar a Escritura como ela nos quer apresentar. Nós devemos olhar para essa narrativa como um fato histórico que aconteceu exatamente como a Escritura está dizendo. Não como uma fábula, uma suposição, uma historinha para dormir. Não, de forma nenhuma. Mas um fato histórico que aconteceu. E esse ensinamento, ele é atacado por muitas doutrinas, ensinamentos humanos, que o foco principal é apagar a pessoa de Deus. Eles fazem estudos e não chegam a um consentimento real, físico. Sempre vão se deparar com dificuldades. Mas aqui na Escritura nós temos um fato histórico, real, que realmente aconteceu. E esse dia 7º é o término da criação. Aqui no dia 7º Deus cessa, Deus para e Ele descansa, podemos dizer assim. Ele cessa a sua obra e Ele abençoa o dia 7º. Vamos já ver isso. E nós vimos que o Criador, Ele organizou todas as coisas nos 6 dias. E veja que o 7º dia é diferente dos outros dias. Nos outros, Deus disse: haja luz, haja luzeiros, haja o firmamento. E assim se fez, né? Nós vemos nos outros dias, e assim se fez. Houve tarde e manhã. Mas nesse 7º dia, não vemos mais isso. Nós vemos o fim da obra criadora nesse dia. O fim da obra criadora. Deus parou de criar nesse dia 7º, porque Ele viu que estava muito bom. Já tinha terminado o seu trabalho nesse aspecto de como Criador. E nós vamos ver que Deus não se cansa e não para de trabalhar. Mas de início nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, sobre a declaração aqui de Moisés, no verso 1, que diz assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Ele fala acabado no sentido de concluído. Ele terminou o que ele tinha para fazer nos seus dias de serviço como Criador, na criação. Ele já tinha terminado. Igual você trabalha a semana toda, quando é no 7º dia dos 6 dias que você trabalhou, tem um que você para, você não trabalha naquele dia. Então, do mesmo jeito, Deus fez assim. Ele fez o mundo em 6 dias, trabalhou, foi falando, e as coisas foram aparecendo, e Deus foi organizando o mundo, as coisas belíssimas, e ali ele cessa. Imagine, olhe para a criação e veja quantas e quantas coisas bonitas Deus não fez, é verdade? Encanta os nossos olhos, nós ficamos até sem fôlego de tanta beleza. Nós ficamos em êxtase com tanta beleza que enche os nossos olhos. Mas Deus não fez essas coisas para serem adoradas como alguns povos, como os índios, por exemplo, que adoram a natureza. Deus não fez essas coisas para nós louvarmos isso, mas ela louva o Criador. A criação louva a Deus. Nós devemos olhar para a criação e olhar para Deus e louvá-lo
pela criação. Nós vemos aqui a expressão e todo o seu exército. Ele está falando de toda a criação, de tudo que Deus fez como um grande exército, em harmonia, em uma sinfonia, em uma organização perfeita, belíssima. É assim que ele descreve, como um exército. Nós olhamos para as estrelas, nós vemos também um exército que brilha, que ilumina os céus, que norteiam as pessoas na escuridão. Então, tudo é como um exército. Nós olhamos para as árvores, todas bonitas, enchendo ali aquele ambiente, vemos como um grande exército. E todas as pessoas do mundo como um grande exército. A obra criadora do nosso Deus. Então, os exércitos se referem a tudo que Deus criou. Abra aí na sua Bíblia, no Salmo 33, versículo 6. Salmo 33, versículo 6. Diz assim a palavra: os céus por tua palavra se fizeram, e pelo sopro da tua boca, os exércitos dele. Então, como um grande exército, Deus criou o mundo. Vemos que o mundo foi criado com um propósito. Deus tinha um propósito ao criar. O mundo não foi criado por acaso, como alguns cientistas dizem, que por acaso aconteceu, um átomo explodiu, né? Mas não foi por acaso. Nós olhamos para a natureza e nós vemos um mundo complexo. Será que se você deixar a sua casa bagunçada, ela vai se organizar, ficar bonita? Ou se você pegar uma comida que você vai preparar, jogar ela no chão da sua cozinha, será que vai fazer uma comida sozinha? Com certeza não. Então, esses cientistas dizem que o mundo foi criado de uma explosão. Coloque uma bomba na sua casa e veja se ela vai ficar uma mansão. Coloque uma bomba no seu marido para ver se ele vai ficar novinho. Não vai. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito. E Deus é o autor desse propósito. Os cientistas ou os ateus, ou melhor, o ateísmo não traz nenhum conforto para você. Se nós estamos aqui no mundo sem propósito, para onde nós estamos indo? Quem sou eu? Por que eu existo? Veja que o ateísmo não traz conforto para ninguém. Traz mais dúvidas. Mas aqueles que servem a Deus, que leem as Escrituras Sagradas, sabe o propósito da sua vida, porque Deus tem um propósito. No Catecismo Maior de Westminster diz que o propósito principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Além disso, as pessoas podem pensar que podem viver como querem, viver da forma que acham melhor, se posicionar até contra a religião e contra Deus. Essas pessoas blasfemam de Deus, fazem caricaturas do nosso Deus, zombando. Mas o Salmo 14, verso 1 diz assim:
Diz o insensato, o que não tem inteligência, o burro no seu coração: não há Deus. E corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Então, se não há Deus, então nós podemos viver do jeito que nós quisermos, porque não tem um juiz maior que julga os pensamentos mais profundos do nosso coração. Se não existe, então podemos viver da forma que quisermos, que não tem propósito a vida. Mas não é isso que a Escritura diz. Deus nos criou. Deus fez o mundo, os céus e os seus exércitos. Ele tinha um fim especial. Ele tinha um propósito. Em segundo lugar, nós vemos aqui sobre o descanso de Deus. Veja aí no verso 2 da sua Bíblia. No capítulo 2 de Gênesis. E havendo Deus terminado no dia 7 a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7 e santificou, porque nele descansou de... já estou passando por 3. Então nós vemos que a Escritura diz que Deus, havendo terminado no 7º dia, ele descansou. O que isso significa? O 7º dia não narra nenhuma obra criadora. Aqui Deus não cria nada de que nós vemos hoje. Aqui cai por terra aquela ideia de que o mundo foi criado milhões e milhões de anos. Nós vemos que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Deus tinha um propósito em fazer o 7º dia como um dia do descanso. Ele estava visando o nosso descanso. E nós vemos aqui pela Escritura que fala que Deus descansou. Mas o que isso significa? Descansar é a mesma palavra para sábado. Sábado significa descanso. Mas olha o que a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 40, versículo 28. Isaías 40, versículo 28. Olha o que diz a Escritura. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Vemos que ele não se cansa. Mas o que isso tem a ver com aquele outro texto? Por que não é uma contradição? Não, de forma nenhuma. Ali quando fala que Deus descansou, quer dizer que Deus parou a obra criadora. Deus parou de criar a criação em si. É nesse sentido que ele descansou, quer dizer, ele parou nesse aspecto. E lá no livro, no Evangelho segundo João, capítulo 5, versículo 17, fala que Deus está trabalhando. E era no dia de sábado. Capítulo 5, versículo 17 de João. Diz assim: mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus tinha curado um paralítico no dia de sábado. E os fariseus chegaram para questionar Jesus por conta daquele milagre. Eles julgaram como um trabalho. E aí Jesus declara que o Pai estava trabalhando naquele dia, no dia de sábado, e ele também, Jesus. Meus irmãos, se Deus deixar de trabalhar
a criação em si se desfará. Nós conhecemos pela Escritura a providência de Deus, que é que Deus está sustentando a natureza. Deus está segurando as rédeas, está segurando as colunas do mundo. Depois você leia Salmo 104 e você vai ver o Deus que está trabalhando, cuidando da natureza. Ele que alimenta os animais, Ele que traz a chuva, Ele que nos alimenta. Então, aqui no sétimo dia, quando fala que Deus descansou, quer dizer que Ele parou nesse trabalho de criar, haja isso, haja aquilo, mas não que Ele cessou eternamente de trabalhar. Deus não se cansa e Ele continua a trabalhar. Então nós vemos aqui que Deus nos dá um exemplo para nós, que nós trabalhamos, mas nós devemos descansar. Lá no quarto mandamento da lei de Deus, fala sobre o descanso, para nós lembrarmos do dia de sábado, o dia do descanso para nós. E esse texto nos mostra que temos que ter cuidado com a falsa interpretação em pensar que o dia do descanso é um fardo, como os fariseus julgavam mal e faziam regras para botar peso nas pessoas. Nós vamos já entender o que o dia do descanso tem a ver para nós. Porque naquele tempo as pessoas guardavam o dia de sábado. E nós devemos guardar também? Vamos já. Então, o dia de sábado, ou o dia do descanso, deve ser para o nosso descanso e para louvor de Deus. Você trabalha 6 dias e no sétimo dia você deve descansar. Imagine se você trabalhar a semana todinha e não parar por nada. Você vai sentir consequências pesadas na sua vida. Você deve descansar dos seus labores. Você deve parar um momento para você tomar fôlego, pelo menos um dia. Você repousar o seu corpo, a sua mente e louvar a Deus. Separar aquele dia para você engrandecer a Deus. E o sábado não foi feito por causa do homem. Ou melhor, o homem não foi feito por causa do sábado. Nós não fomos criados para o sábado, mas o sábado foi feito para nós, para o nosso benefício, para o nosso descanso, para o nosso repouso. Esse é o propósito do dia do descanso, dia de sábado. Vamos para em terceiro lugar, no verso 3, veja aí. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Nós vemos aí que Deus abençoou o sétimo dia. Como Ele abençoou a sua criação. No capítulo 1, versículo 22, diz que Deus abençoou os animais. E Ele também abençoou o homem. No verso 28. E Deus os abençoou. E o sétimo dia, Ele também abençoou. Ele abençoou. E além disso, Ele santificou. Santificar significa separar esse dia, selecionar, fazer diferente dos outros dias. Por exemplo, a casa de Deus, ela é santa no sentido de que ela é diferente ou separada dos outros prédios. É nesse sentido que a casa de Deus é santa. E você é santo no sentido de que você é diferente
porque foi separado dessas coisas do mundo e para Deus. Você é separada somente para Deus. Você é santo nesse sentido. E o sétimo dia, ele é diferente dos outros dias. Então ele é santificado porque ele é separado, ele é diferente. Deus sempre fez distinções. Ele fez distinção, separação entre a luz e as trevas, entre as águas, da porção seca e as águas da terra. Deus fez distinção do ser humano. Este é homem, este é mulher. E aqui no sábado, como os outros dias. Moisés queria também mostrar aos israelitas o fato de Deus ter descansado e serviria para a contagem de tempo. 6 dias se trabalharia e no sétimo era o descanso. Isso serviria também para a contagem de tempo. O descanso era necessário para repor as energias do homem e dos animais e para mostrar a nossa fragilidade. Nós somos frágeis. Nós precisamos do descanso. Não um descanso semanal, como toda a semana. Isso aí já é preguiça. Nós devemos trabalhar 6 dias e no sétimo descansar. Esse dia também aponta para o descanso que Deus queria nos dar. Queria dar ao seu povo na terra prometida. Veja, Moisés escreveu esse livro para o povo que iria entrar na terra prometida. Moisés escreveu nesse espaço de 40 anos, desde da saída deles no deserto até ao fim, próximo ao Jordão. Então ele queria apresentar para eles qual era o propósito do dia do sábado, o dia do descanso. Que Deus primeiramente deu o exemplo para que os israelitas também trabalhassem nesse dia. Então, como lições, o que nós podemos dizer? Primeiro, nós devemos descansar do nosso trabalho. Esse dia aponta para 2 realidades. Primeiro, para a ressurreição de Jesus e o seu descanso nos céus ao sentar-se à direita de Deus. Jesus, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. E isso aponta para o descanso que nós temos como cristãos. Segundo, aponta para o repouso que temos no fim dos tempos. Lá em Hebreus capítulo 4 fala que há um descanso para o povo de Deus reservado no fim dos tempos. Então aqui nós choramos, aqui nós trabalhamos para Deus, aqui nós somos perseguidos pelos homens, mas haverá um descanso. E como diz o profeta Miqueias, capítulo 2, versículo 10 ou é o 11, eu não lembro, mas diz que levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Nós temos um descanso eterno lá nos céus. Então, irmãos, por que nós guardamos o dia de domingo e não o dia de sábado como o dia do nosso descanso? Naquele tempo que a igreja começou, havia muitas perseguições por parte dos judeus para com os irmãos novos no cristianismo. Então eles ficavam perturbando os irmãos, por que não guardavam o dia de sábado, porque eles tinham que guardar esse dia. Então os cristãos já viram que o sábado era uma sombra para o que já estava acontecendo, para os dias da vinda do Senhor Jesus Cristo. Quando você lê lá em Colossenses capítulo 2, nós vemos lá
que todas essas coisas eram sombras e que depois que Jesus veio, esses rituais, eu falo do sábado no sentido ritual, cessou, parou. Cristo é o verdadeiro sábado. Ele é o Senhor do sábado. Então, para o povo de Deus não há mais dia especial. Leia depois Romanos, capítulo 14, versículos 5 e 6. Paulo fala lá para os irmãos de Roma que uns têm esse dia como especial, o outro tem aquele, mas não há dia mais especiais para o cristão nesse sentido de servir a Deus, de fazer reverência. Não. Você pode guardar o sábado ou você pode guardar qualquer outro dia. Por exemplo, o dia do descanso para o pastor é segunda-feira, não é domingo. Porque o domingo é o dia mais corrido para ele, né? Porque tem a escola dominical, tem o culto à noite e os outros serviços antes desses trabalhos para organizar. Então é muito corrido. O dia da segunda-feira é o nosso descanso. Então ninguém pode nos julgar por isso, por o dia de sábado. Não, isso era uma sombra. Então, por que nós guardamos o domingo? Por causa da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ressuscitou. E os cristãos separaram esse dia. Por quê? Lá, desde a criação até a morte de Cristo, se celebrava o sábado. Por ocasião da ressurreição de Cristo, no domingo, no primeiro dia da semana, até ao fim dos tempos, nós celebramos o domingo por conta da ressurreição. Lá na criação, o sábado era para as pessoas lembrarem que Deus criou o mundo, Deus fez a criação. E na ressurreição de Cristo, Ele ressuscitou para nós sermos novas criaturas. Quando Cristo morreu, nós morremos. Quando Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. E quem está em Cristo, nova criatura é. Então, o dia do domingo, nós separamos ele, porque nós celebramos o dia da nossa nova criação. Nós somos novas criaturas em Cristo. Todos aqueles que creem em Cristo são novas criaturas. Ressuscitaram em Cristo. Então, nós separamos esse dia para celebrarmos a Cristo, porque essa é a vontade do Deus Todo-Poderoso, que lá separou o dia de sábado para os judeus e no domingo celebra-se a nova criação, celebra-se o novo, abre as portas para o reino de Deus. Amém? Pois vamos orar. Que Deus abençoe. Qualquer coisa, se você tiver uma dúvida, quando eu terminar esse vídeo, você pode colocar as suas dúvidas nos comentários e eu vou responder. Amém? Pois que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui neste momento encerramos este ensinamento importante para nós sobre o descanso. Nós devemos descansar. É uma ordem que o Senhor nos dá. Nós temos que trabalhar, mas descansar, repousar o nosso corpo, carregar as nossas energias para os labores. E nós vemos, Senhor, sobre a ressurreição de Cristo, que agora o domingo é o dia que separamos, porque celebramos a nova criação em Cristo Jesus. Nós separamos esse dia para louvarmos o nosso Deus, que nos ressuscitou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em nome de Jesus oramos, Senhor. Amém. Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.